Olá a todos e todas, é um prazer imenso recebê-los aqui, recebê-las mais uma vez, para que nós possamos celebrar, ou melhor, cerebrar, né, Ivo? Tudo bem, Ivo? Fala, Leandro. E aí, pessoal? É isso aí, estamos de volta aqui para o nosso podcast Cerebrando. Vamos para o nosso episódio 3 agora. Celebrar um pouquinho. Hoje não tem nada de lóbulos, de matilha, do nosso cérebro, da medula espinhal. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais 10%. dos 10%. Acabou isso aí, do tô sendo abduzido ou não. Quem está em Exatamente. dúvida aí, é só voltar lá para os nossos episódios 1 e 2, que a gente falou um pouquinho sobre isso. E a gente está trazendo hoje um assunto muito legal, né, cara? A gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro do adolescente, inclusive em decorrência do nosso último bate-papo, né? Que a gente falou muito sobre a dificuldade de se reconhecer algumas coisas, a dificuldade no freio, né? De tomar algumas decisões, de conseguir parar algo que a gente na prática não quer fazer, acaba fazendo. E a gente vai começar esse bate-papo falando um pouquinho, então, sobre o cérebro do adolescente. Afinal de contas, a grande maioria das pessoas que a gente conhece vira pai ou mãe algum dia, e aí sempre naquele comentário, nas festinhas, etc., tem aquele comentário que fala: o meu filho ou a minha filha, não dá, eu não aguento, porque adolescente realmente merece o conceito do aborrecente, não tem mais saco, não sei o que fazer. Mas, de novo, o que a gente vê aqui é uma tremenda falta de conhecimento sobre o que está acontecendo na cabeça dessas vítimas que são os adolescentes aí, que de aborrecentes não tem nada, eles são mais vítimas da nossa biologia. E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E agora eu volto a palavra para o Dr. Leandro explicar o que foi que aconteceu no cérebro dele durante a adolescência que levou ele a virar um estudioso e um neurocientista. Na verdade, eu sou uma pessoa muito equilibrada, eu não passei por essa fase, tá, Ivo? Só para deixar muito claro aí que eu pulei a fase da adolescência. Eu fui da fase da infância, da criança para a fase adulta, viu? Mas vamos lá, pessoal, é interessante essa nossa conversa hoje, Ivo. Por quê? Porque realmente a gente precisa atribuir significado, né? O que você falou, acho que ocorre com todo mundo. Eu acho que todo mundo aqui que é pai, todo mundo aqui que é mãe, ou que conhece um adolescente, não necessariamente precisa ter essa função paterna e materna, sabe que algumas características são muito claras da adolescência, né? O que é a adolescência, antes de mais nada? A adolescência é um momento de transição. Transição do quê? Da infância para a fase adulta. O adolescente ele já não é mais criança, ele já não é mais adulto. Ou seja, a gente entra num processo de um conflito muito perigoso por conta dessa mudança. A adolescência ela vem acompanhada de várias alterações comportamentais, né? Então, do ponto de vista comportamental, eu posso pensar já nesse momento o que o adolescente ele apresenta? Irritabilidade. O adolescente, normalmente, ele pode ser uma pessoa mais impulsiva. É uma fase muito curiosa, Ivo, e você já deve ter percebido também, que é uma fase cheia de certezas, né? Já percebeu que o adolescente ele tem certeza sobre tudo, e a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cheio de dúvida, né? Por O isso que no adolescente fim... ele é imortal, né? Exatamente. Tem Todo adolescente explicação. é imortal, apesar da hipersensibilidade emocional que existe ali, o que a gente vê são vários adolescentes aí que são imortais, né? Senão a grande maioria. Exatamente, exatamente. E a gente vai entender por que dessa sensação de imortalidade. Tem uma explicação para isso, tá? Tem uma explicação muito interessante. Mas vamos lá então. Então é um momento em que a gente precisa aí, trazer novos significados. Se eu pudesse hoje definir o ser humano, o que é o ser humano? O ser humano ele é uma máquina de atribuir significado. Tudo que nós fazemos permeia o significado. Se eu hoje estou no trabalho, tem um significado, nem que seja este o mais raso possível, que é receber algum dinheiro. Mas ele tem que ter algum significado. Se eu hoje estou numa relação, ela tem algum significado para estar nela. Se nós estamos nesse momento fazendo esse bate-papo, essa conversa, e aqueles e aquelas que estão aqui nos assistindo nesse momento, tem um significado para isso também. E o adolescente, ele também vai buscar esse significado, essa busca da sua tribo, a busca da identidade, a busca para trazer representações para essas células neuronais, né? Então, olha que curioso, um dado científico, viu, Ivo? Você sabia que durante a adolescência, essa fase, inclusive, ela é marcada por um risco, você falando agora da inconsequência, da imortalidade, marcado por um risco de morte de 200%. Sabia disso? De acordo com a pesquisa científica? Olha que curioso isso. Ou seja... Uou, eu não sabia. E acho que é legal a gente fazer uma correlação agora, que você falou disso, com o nosso último bate-papo também,
Porque a gente falou muito sobre o córtex pré-frontal, né? No nosso último bate-papo, que foi o episódio 2. E tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Porque não tem como falar de adolescência, acho que sem levar em conta duas áreas, nosso sistema límbico e o córtex pré-frontal, que é justamente onde está ali, né? O controle do impulso, onde está a região da moral, enfim. Então, tem uma correlação direta com o nosso último bate-papo. E super interessante esse dado que você trouxe, porque 200%, cara, é um número muito alto. Exato. Né? E isso deve explicar, então, aquilo que eu falei de você, na prática, ser imortal. A gente não quer lembrar o que a gente fazia, porque nossos filhos não saibam dessas informações, então nunca ousaria comentar em um podcast, acho que nem você também, porque um dia eles podem ouvir isso. Mas a gente vê que isso é muito real, né, essa questão. Exato. Eu não sabia o percentual, mas... E é muito curioso porque, assim, a adolescência, ela atravessa diversas mudanças, né? Desde mudanças hormonais. A gente tem mudanças, por exemplo, neurobiológicas na adolescência, nós temos mudanças comportamentais, nós temos a mulher ali quando começa a menarca, o homem, já percebeu como é que o homem chega na padaria, o jovem adolescente, ele fala assim, me vê 2 pães e um leite. Né? A voz dele fica semitonando, né? Ele tem uma voz fina, só que grossa, uma voz grossa, só que é fina. Isso. Né? Isso não aconteceu comigo, tá? Só para deixar claro, né? Que eu não sei o que é isso, que essa fase aí eu pulei. Tudo bem. Tá conversando e depois entender o que acontece, né? Então. Exatamente. Então, são mudanças, inclusive, que ocorrem que tudo bem. Só que a gente precisa levar em consideração o primeiro aspecto. A primeira questão é, o adolescente, ele já tem uma mudança, a gente tem um eixo, um sistema, eu vou falar o nome e depois eu vou explicar para que não pareça difícil. Nós temos um sistema que nós chamamos de um eixo hipotálamo pituitária adrenal. Calma lá que eu vou passo a passo. Mando, para. Eu vou num passo a passo. Calma, humanizado. Ivo. Volta. Confia em mim. Confia. Você tem que crer, Ivo. Pessoa de pouca fé, rapaz. Esse eixo, o que ele faz? Lázaro não, bicho, aqui é muita fé. o que ele faz, basicamente? É um eixo, é um sistema no nosso cérebro, basicamente, que manda informação para uma região lá no nossos... A gente tem os rins e acima nós temos 2 glândulas, que são chamadas de suprarrenais. Todo mundo aqui sabe o que é o rim, né, Ivo? Poxa, calma também. Então, olha só... Basicamente, já correlacionando, né, é onde nós produzimos o cortisol, que vai circular em todo o nosso corpo aí. Exatamente, é aí que eu quero chegar. Ou seja, a fase da adolescência, você tem uma maior reatividade nesse eixo. Quer dizer que o adolescente, ele libera muito mais cortisol. Ou seja, o adolescente ele libera muito mais hormônio do estresse. Por isso que o adolescente, ele necessariamente ele precisa fazer outras atividades, para além daquelas que é o tempo todo em frente ao videogame, em frente à tela. O adolescente ele tem que ir, por exemplo, para a música, ele tem que ir para o teatro, ele tem que ir para a dança, ele tem que buscar outra coisa que auxilie para que a gente possa, ao menos, atenuar um pouco essa reatividade que ocorre nesse eixo. E isso justifica parte da explosão que alguns adolescentes têm. Por que alguns são mais explosivos do que outros? Porque alguns, a gente fala uma coisa muito simples, às vezes a gente fala assim, fulano, joga esse papel no lixo. Aí ele sai correndo, pega o papel e fala, ninguém me ama nessa casa, e sai correndo com esse papel e começa a chorar e vai pro quarto, se tranca, pega o querido diário e vai escrever. Ou seja, é uma fase de muita intensificação dos sentimentos e das emoções. Tá? Por quê? E é quando, inclusive, os pais agem como se não tivessem passado por isso, né? Exatamente. Porque o fato de não lembrar, que a gente ia falar muito sobre essa questão também de memória, etc., mas é algo que é muito importante a gente bater aqui, porque tudo que a gente está discutindo agora na prática acontece porque o córtex pré-frontal, que é onde vai estar todo ali, né? Nosso autocontrole, planejamento, controle de impulsos, enfim, inclusive a empatia também, eles vão ocorrer nessa parte, né? No pré-frontal. E aí, sendo a última parte do nosso cérebro que amadurece, que se desenvolve, não há como esperar que um adolescente com uma carga muito alta de estresse e com uma região do cérebro, que é a região que vai controlar todos os impulsos dele, não está madura, tenha o controle que a gente gostaria de ter hoje. No meu caso, aos 28 anos de idade, né? No seu, eu não sei. Mas o cérebro está muito mais maduro, então a gente consegue ter consciência, a gente sabe o que está acontecendo com relação a isso, só que espera que as crianças também tenham isso, né? Que acaba sendo um erro muito grande, que claro, a gente também cai nessa cilada e acaba pensando às vezes e deixando isso passar, mas é algo muito importante de se conhecer, de se debater, de trazer à tona, para que os pais principalmente conheçam, saibam da importância do apoio nessa hora, e não a importância não chegar e falar, pô, é pré-adolescente, é só enche o saco, só dá trabalho.
Exatamente, Ivo. E é muito interessante tudo isso, porque tem vários aspectos envolvidos. Primeiro, a gente viu no nosso último podcast, para quem não assistiu, vai lá e assista e depois continue, porque vai ser importante, que existe um mecanismo, um sistema chamado de sistema nervoso simpático. E o adolescente, ele tem uma maior reatividade nesse sistema nervoso. Ou seja, ele tem mais tempo de ativação simpática. E a gente já viu para que funciona, como ele serve, como que ele atua, os malefícios e tudo mais. Ou seja, a gente está começando a mostrar biologicamente, depois eu vou trazer, claro, o aspecto psicológico e social para a gente juntar tudo. Mas nós estamos mostrando biologicamente como que esse cérebro adolescente está funcionando, de que maneira ele está se apresentando para a gente. E aí junta agora um outro aspecto, que é muito interessante por sinal, Ivo, que é o quê? Aquilo que você comentou. A região pré-frontal, que nós debatemos, conversamos tanto no nosso último podcast, essa região que avalia consequências, que pondera impulsos, essa região ela se forma em torno de 21 anos de idade. Olha que curioso isso, 21 anos. E nos homens, Ivo, em torno de 45 a 50, tá? 21 anos é só nas... Às vezes nem se forma, né? Não, no meu caso, acho que vai se formar ali pelos 80, 90, alguma coisa assim. Eu sempre digo que se forma em torno dos 45 e, normalmente, biologicamente, a partir dos 50, a gente já tem a neurodegeneração, né? Então, essas células passam a morrer. Ou seja, nós homens temos 5 anos de sanidade mental, né? Então, mas tá bom. Então, olha que curioso. Só complementando, o que mais está na internet é vídeo de por que os homens morrem antes, né? Para mostrar o quanto, na prática, a gente é cabeçudo demais para muita coisa, viu, cara? Coisa que você não vê acontecer com mulher, você vê acontecer com homem. Aquela coisa que você fala assim, não é possível que fulano fez isso, você pode ter certeza que é um homem, cara, que vai estar na frente ali. Alguma besteira que não deveria ter sido feita. Então, olha que curioso esse aspecto todo. Essa estrutura que é responsável por avaliar consequências, por ponderar, por tomar decisões, por fazer escolhas, por planejar, ela se forma depois dos 21 anos. E aí tem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração. Qual que é o primeiro deles? O que nós fazemos com os nossos jovens? Nossos jovens chegam agora aos 16, 17 anos de idade e a gente faz uma pergunta muito perigosa, que é o seguinte: e aí, qual que vai ser a tua profissão? Que curso você vai fazer? Essa é a primeira questão. Num cérebro extremamente imaturo, com qualquer possibilidade de avaliar consequência e planejamento futuro, ele tem que decidir a profissão. E qual que é o reflexo disso? Um número grande de evasão das escolas que nós temos, de faculdades, de pessoas mudando de curso porque não era aquilo que eles queriam fazer. Tudo bem, esse é o primeiro processo. O segundo... Leandro, deixa eu só complementar uma coisa importante. Pode falar. Aí. Eu acho que duas. Primeira curiosidade, né? Que tá grande parte dos nossos amigos que a gente tem hoje, 40, 50 anos, sequer sabem o que querem fazer até hoje. Você quer fazer, cara, não sei o que eu quero fazer, estou fazendo algo que eu não gosto, não sei qual é o meu objetivo, não sei o que eu estou buscando, e vem muito dessa questão da adolescência, né, de como isso foi vivenciado, como isso foi sentido, e tem algo que eu acho legal também as pessoas saberem, principalmente os pais, né, que o cérebro, além da questão do cérebro adolescente não estar pronto para isso, a gente tem uma produção muito menor de serotonina e de dopamina também no cérebro, né, então Sim. Quando a gente fala da serotonina, como é o neurotransmissor que está muito ligado a regular o humor, a regular o sono. Estamos falando de dopamina, que te traz aquela sensação de prazer, aquela motivação que você precisa, e de repente, além do cérebro não estar pronto, de você estar vivenciando uma fase com hormônios que é super difícil, seja homem ou seja mulher. Você tem uma produção muito mais baixa de serotonina e dopamina, e aí você tem alguém te pressionando de uma forma direta já, né? E aí, o que você quer fazer? Para onde você vai? Exatamente. Além dos pais que já decidem, né? Não, você vai fazer medicina, você vai estudar em tal lugar, você vai fazer isso, aquilo. E aí acho que cai no que você está falando agora, que é o que a gente inclusive está vivenciando muito hoje, vendo os efeitos de uma geração que já vem sendo pressionada há algum tempo com relação a isso. Perfeito, exatamente, Ivo. E claro, algumas pessoas simplesmente não rompem com a infância, né? E isso a gente tem que levar em consideração. A gente está cheio hoje, ainda mais numa sociedade em que as pessoas a todo momento elas se sentem, e aí eu peço licença nessa minha fala, inclusive para que não seja mal interpretado, mas a todo momento as pessoas se sentem com muitas dores. A gente não pode falar muito sobre alguns aspectos em si. E o que isso reflete? Isso reflete de que maneira? Várias pessoas com baixa capacidade de lidar com frustração, né? Nós temos agora, eu acho que todo mundo que está nos escutando nesse momento deve conhecer alguém aí, um adulto extremamente infantil, ou simplesmente que se fixou, né, na sua estrutura psicológica, na sua base, na adolescência. E quer ser jovem, quer ser o adolescente. Né? Por quê?
porque não rompeu com a infância. E esse processo ele é importante, eu vou explicar por que esse processo é importante daqui a pouquinho. Olha que curioso. Então, a primeira coisa do adolescente que a gente já entendeu é essa maior reatividade no que diz respeito ao sistema nervoso simpático, uma maior liberação de cortisol, já entendemos para que serve esse tal desse cortisol nesse processo inteiro, e já entendemos que essa estrutura que avalia a consequência não está formada. E a gente tem vários exemplos. Nós adultos hoje, quando a gente faz uma festa, o que a gente precisa fazer normalmente? A gente planeja. A gente pensa quantas pessoas vão na festa, o que vai ser servido para beber, para comer, que música vai ser tocada, tem espaço, o espaço comporta todos e todas. Olha o tanto de coisa que nós fazemos. A gente planeja, inclusive a parte chata de ser adulto. E como é que é a festa do adolescente? O adolescente só fala, bora, bora, vamos, vamos, é nós. É nós. E aí junta todo mundo e se encontra no local, se não tiver local para sentar, fica no chão, e ali eles ficam conversando e não tem aquele planejamento. E aí a gente fala muitas vezes, a gente adulto chato, porque nós somos adultos chatos, a gente fala bem assim, nossa, parece que não pensa nas coisas, não tem noção do que está fazendo, não pensa no futuro. Realmente não, tá? Eu volto naquela se nossa... a gente não tivesse exatamente isso, né? Isso Porque é o pior, né, Ivo? Não dá para falar de organização para um adolescente, né, cara? Esperar que ele tenha organização. Porque falar de organização significa que você tem um controle cognitivo muito alto. E no cérebro de um adolescente, esquece. Isso não vai acontecer nem de longe. Não dá para exigir que isso aconteça com ele, que ele tenha isso, né? Exatamente, exatamente. Isso que ele só precisa de miojo, uma geladeira cheia de algo que ele gosta de beber e um colchão no chão e mais nada, né? Tá tudo beleza. E isso é muito curioso, mais uma vez, porque eu não posso exigir de um cérebro aquilo que ele não possui. Eu não posso exigir. Isso é ser perverso. Eu não posso exigir de um adolescente. Não quer dizer, mais uma vez, gente, que o adolescente não saiba o que é certo e o que é errado. Ele sabe. Ele não tem noção das consequências dos atos. Então, o que eu faço daqui para frente? O que eu faço com esse meu ato? O que eu faço com esse comportamento que eu passo a exercer? Essa é a grande questão. Por quê? Porque essa estrutura não está formada. Ela não foi preparada ainda. Então, esse já é um outro aspecto de um cérebro adolescente. Agora, tem outras questões a serem envolvidas na adolescência que a gente precisa levar em consideração, né? Tirando, então, essa parte de avaliar consequências, essa parte de ser impulsivo, essa parte de buscar identidade, porque isso é importante. O adolescente ele tem esse momento de buscar as tribos, para onde eu vou. Isso tudo é muito importante. Agora, tirando esse processo, existe uma outra questão que a gente tem que levar em consideração, que é a seguinte: por que na adolescência aquilo que causava prazer na infância já não causa mais na adolescência? Por que aquele boneco, aquele carrinho, aquela boneca antes era tão prazeroso, por que ela deixa de causar prazer? Já se perguntou, Ivo? Ou até hoje você brinca com seus bonecos? Eu até hoje tenho meus bonecos. Acho que quando você cresce a diferença é o preço dos brinquedos, né? Mas os bonecos do Jaspion, Jiraiya, né? Não, aí você tá falando de uma fase que... Não, você tá falando de uma fase que eu não conheci, cara. Não, né? Você tá mais... Eu conheço Naruto pra frente. Naruto pra trás eu não... Cara, não faz parte da minha época. Entendi. Não atingi ainda isso. Entendi. É ruim de conversar com pessoas muito jovens, é isso, que eu não consigo alcançá-las pra gente dar um início a um diálogo, inclusive sustentar esse diálogo, né? Desculpa, viu, Ivo? Você acabou de dar abertura pro adolescente já ouvindo a gente descer além agora, porque é difícil conversar com jovens. Me dá um jeito de sustentar isso no ar agora, bicho. Agora eu vou sustentar. Por que é difícil? Eu vou sustentar, porque eu sou desses que falam e agora eu vou sustentar. Porque tudo aquilo que opõe aquilo que eu já tenho no meu cérebro instituído é desprazeroso. Olha que interessante agora essa minha fala. Saí muito bem, viu, Ivo? Obrigado, tá? Olha só, por que isso é interessante? Olha que curioso isso. Vamos pensar, eu cresci no momento em que eu escutava algumas bandas de rock, por exemplo, vindo de Brasília, nascendo em Brasília, eu escutava muito Legião Urbana. E Legião Urbana é algo que tocava muito, agora não mais em Brasília, mas tocava bastante. Ou seja, em algum momento meu cérebro criou algumas representações de Legião Urbana. E eu, Leandro, toda vez que encontro pessoas que gostam de Legião Urbana, eu passo a criar e estabelecer um contrato social com essas pessoas e estabelecer uma relação. Por quê? Porque elas não me colocarão no local de desconforto. Porque a novidade para o nosso cérebro é desconfortável.
Tá? A novidade, e não importa qual seja. Ah, não, mas eu ganhei na Mega Sena. Você pode ter muito prazer, mas ela vai te causar um desconforto, porque você não sabe como vai ser esse processo daqui para frente. A novidade, a mudança, ela é desconfortável. Eu acho que tudo que é desconhecido para o cérebro, na verdade, né? Se ele tem que aprender, se ele tem que se virar com algo, se ele tem que enfrentar uma situação que vai causar medo, acaba fazendo que o cérebro tenha uma reação do tipo, não quero isso, ou se isso já aconteceu, caramba, eu tenho que lidar com isso. E aí você acaba tendo aquele desgaste energético que é muito alto e que te cobra um preço também, né? Exatamente. Por quê? Porque é mudança. Né? É literalmente um momento de mudança. A gente está partindo agora, saindo do local para outro. E o nosso cérebro... É interessante, Ivo, porque o nosso cérebro pode querer qualquer coisa, menos mudar. E quando eu falo menos mudar, inclusive no que diz respeito aos desprazeres. A gente se adapta a tudo. A gente, inclusive, está aqui por um processo de adaptação. Só que o fato de se adaptar não quer dizer que não seja inócuo. Porque a gente se adapta aos desprazeres. A gente se adapta aos desconfortos. A gente se adapta, por exemplo, a seguir um trabalho mais ou menos, uma relação mais ou menos, uma amizade mais ou menos, um namoro mais ou menos, uma conversa mais ou menos, faço uma faculdade mais ou menos, tiro notas mais ou menos, vou comer num local mais ou menos, e eu vivo vítima do mais ou menos. E eu estou falando do mais ou menos, eu poderia pegar tudo isso e colocar agora pro menos. A gente se adapta ao menos também. A uma relação menos, a um momento. Por quê? Porque é esse local que nós queremos estar, porque ele nos poupa energia. E a energia que eu falo é energia neural, né? Energia não vem com essas conversas, pelo amor de Deus, é desabafo agora, Ivo. Não me venha com essas conversas de energia quântica, de não sei o quê. Eu sempre digo e repito, qualquer situação em que quântico estiver fora da física, se afastem e façam o sinal da cruz. Tá? Qualquer situação. É igual o neuroshampoo dentro da neurociência. Exatamente. Mas você sabe que você falou uma coisa muito legal aí agora, que eu acho que é importante também, você falou de uma relação mais ou menos, porque muita gente tende a repetir o ciclo dos pais de uma forma inconsciente. Então, vamos lá. E aí é interessante você falar sobre essa questão das relações, porque assim, né, os adolescentes hoje em dia, eles têm aquela tendência, você falou, tá no comecinho, ficar muito no celular. E ele está buscando ali, na verdade, estímulos, né? Então, assim, eu preciso de estímulo. Cara, não tem nada ao meu redor, não tem ninguém me dizendo faz isso, vamos fazer outra coisa diferente, a tendência é que você fique ali no celular o tempo todo, e inclusive é nessa fase também que os adolescentes começam a se distanciar um pouco dos pais, né? Sim. E aí os pais falam assim, mas tá cortando uma relação, o que tá acontecendo? E assim, o cérebro dele tá buscando muita informação nova, precisa de novidades. E se dentro de casa o que ele tem é o celular, ele não tem o pai ou a mãe ou um cuidador presente, se ele não está praticando esporte, não está conhecendo coisas novas, a tendência é que ele fique muito mais no celular e que ele comece a cortar vínculos, inclusive dentro de casa. Porque ele precisa dos estímulos. Se ele não vai receber ele dentro, ele vai ter a tendência a buscar fora. E aí cai naquela, os pais falam, na minha época não era assim, não era assado, só que assim, cara, a gente nasceu em uma outra época, nunca se teve tanto estímulo igual se tem agora. Perfeito. Antigamente o seu estímulo era fora de casa, vai pra rua, busca, enfim, faz várias coisas. Hoje não, hoje, cara, o nosso cérebro, a gente nasce sendo super estimulado já. Exato. Né? E aí os pais não têm essa visão, muitos não têm esse conhecimento e só ficam lá, sai do celular. Cara, mas sai pra fazer o quê? Tá se distanciando em casa, por que isso está acontecendo? Cai de novo naquilo, de olhar um pouquinho pra gente e falar, caramba, deixa eu entender um pouco do que está acontecendo. Não é uma aborrecente que está ali, né? É um ser humano com um cérebro que não está maduro, com uma área dele que controla as emoções totalmente perdida, sendo bombardeado todos os dias por hormônios e hormônios, buscando novidades, buscando impulsos diferentes, buscando coisas diferentes, e não tem isso com os pais, com os cuidadores dentro de casa, o que esse cara vai fazer? Perfeito. É literalmente um processo fenomenológico, né, Ivo? A gente precisa se afastar e entender o fenômeno. E a gente não faz isso. Quando a gente pensa no adolescente que passa o dia no celular, eu preciso entender o que o leva a passar o dia no celular. E até porque a gente tem que ser sincero, gente. Vamos, agora é o momento da sinceridade. Coloca aí, #sincerão, viu, Ivo? Por quê? Vamos pensar o seguinte. Você pega um adolescente hoje e o coloca em frente a uma tela cheia de interação. Uma tela que você mexe, que ela pisca, que brilha, que cria mecanismos neurais que liberam muita dopamina, inclusive mecanismos de vício que estão muito associados a alguns tipos de droga. Então, o adolescente está ali naquela tela cheio de prazer. Aí daqui a pouquinho você o tira e fala, vamos para a sala de aula. Aí você pega esse adolescente, o coloca numa sala de aula, e aí lá na sala de aula tem uma professora ou um professor sofrendo de rinite alérgica, com um giz na mão.
ensinando para esse adolescente coisas extremamente importantes para o dia a dia dele, que é a diferença de oração subordinada e oração coordenada. Você começa a ensinar para esse adolescente, por exemplo, a diferença do que é um adjunto adnominal e um complemento nominal. Você começa a ensinar para esse adolescente como se aplica uma fórmula de Bhaskara. Esse adolescente quer saber isso. O que a gente precisa entender, Ivo, e o que eu falo que faltam nas pessoas, é o que é ponto de partida e o que é ponto de chegada para alcançar um adolescente. A gente faz uma coisa extremamente perversa. Olha o que nós fazemos. Nós pegamos um adolescente no ensino médio que não tem hábito de leitura e damos para ler Machado de Assis. Ele vai ler, por exemplo, Dom Casmurro para decidir se Capitu traiu ou não traiu. Que nem é a essência da obra, mas é para decidir isso. Ou seja, detalhe, esse adolescente... né? Pode falar. Desculpa, só te cortei agora, mas em um momento onde esse adolescente ele é muito direcionado, inclusive, pela relação dos neurônios espelho, que é aqueles que fazem que a gente veja algo e tenda a repetir, a gente está vendo que dentro de casa é um comportamento que não existe. Né? Você vai falar assim, vai lá e lê o quê? Você falou, Dom Casmurro. Ah, não gostei, então lê Machado de Assis. Não gostei, tá te faltando cultura, vai ler Clarice Lispector. E aí, ele não tem um exemplo em casa e você tenta forçar para que ele comece a fazer algo que não dá prazer para ele, em um momento onde ele busca prazer, porque ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, o que está acontecendo aqui? E aí na escola ainda vem um ponto que a gente vai discutir muito em outro podcast, que é super interessante também, mas além de estar enfrentando tudo isso em casa e na escola, a gente vê eles, grande parte dos adolescentes pelo menos, sendo submetidos ao bullying. Exato. E aí a gente quer que o adulto cresça com uma profissão incrível, ganhando dinheiro, feliz, que tenha um relacionamento incrível, mas não vê tudo aquilo que a gente está fazendo hoje e a situação que a gente efetivamente está colocando ele sem dar aquele apoio e o respaldo que eles precisam. Exatamente. E aí é muito curioso porque como que a gente alcança o adolescente? A primeira coisa é estabelecer o que é ponto de partida e o que é ponto de chegada. O adolescente em algum momento da vida tem que ler Machado de Assis? Sim. Todos os clássicos que nós temos da literatura, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Aloysio de Azevedo, a gente precisa ler esse pessoal, a gente tem que ler. Isso atravessa a nossa cultura, nós precisamos, mas isso não é ponto de partida, isso é ponto de chegada. Então parta da realidade do adolescente, parta do filme do vampiro, do livro do vampiro, do Harry Potter, parta da realidade dele e a gente vai trazendo significado para a gente chegar e alcançar literalmente esse ponto de chegada. Porque no meio de todo esse processo do adolescente, nessa crise de identidade, a gente tem uma coisa, você falou do prazer e a gente precisa ressaltar isso, o adolescente ele passa por um momento e uma fase biologicamente programada para que ele pare de sentir prazer. Olha que curioso. A adolescência tem um momento em que o nosso circuito de recompensa, né, numa área chamada de área tegmentar ventral, essa região ela faz o que no nosso cérebro? Ela faz com que a gente sinta prazer. Libere agentes químicos, mensageiros químicos, dopamina, que nos causa prazer. E essa estrutura, ela atrofia na adolescência. Ela reduz de tamanho na adolescência. Mas por que ela reduz de tamanho? Olha o tanto que a biologia ela é esperta, Ivo. A gente estava conversando agora há pouco, falando, por exemplo, dos bonecos, daqui a pouco deixa de sentir prazer, o carrinho de rolemã deixa de sentir prazer. Por quê? Essas estruturas elas atrofiam. Só que é programado. Por quê? Eu preciso deixar de sentir prazer naquilo que me causava prazer na infância para eu conseguir iniciar a fase adulta. Eu só consigo romper com a infância se eu parar de ter a mesma liberação e sensação de prazer que eu tinha ali com os meus bonecos para eu buscar outras coisas. Ou seja, agora eu vou buscar o estágio, eu vou buscar o trabalho. Então a gente tem mais um aspecto no cérebro adolescente que é o quê? Uma atrofia de circuito de recompensa. E o adolescente começa a ficar com aquilo que a gente chama, às vezes, brincando, de aborrecente, que está muito emburrado, não gosta de nada, esse menino só reclama, esse menino vive triste, vive fechado. Por quê? Porque essas estruturas que causam prazer, elas já não estão funcionando como antes. E, interessantemente, quando a gente entra na fase adulta, elas voltam a funcionar de maneira adequada. Tá? Então, esse aspecto a gente precisa levar em consideração também. Tem um risco? Tem. Por quê? Porque esse adolescente, se ele não for direcionado, se a gente não passar a assumir essa função pré-frontal desse adolescente, o que vai acontecer? Ele vai para a busca dos extremos. E aí ele vai para a busca da bebida, ele vai para a busca da droga, ele vai para a busca dos extremos para tentar buscar algum prazer dentro dessas tribos que ele está a todo momento tentando se identificar. Né? Então são coisas bem interessantes.
E aí que a gente tem uma continuidade de algo que tem início lá na nossa primeira infância, né? Quando a gente vê os pais ou cuidadores fazendo algo, começa a ver o comportamento deles, o que acontece dentro de casa. Eu acho até legal uma hora a gente falar um pouquinho sobre os traumas e a importância também da forma como o nosso cérebro aprende isso dentro de casa, porque muitas vezes ele torna algo que não deveria ser normal, ele passa a ver isso como algo normal, né? Porque ele vivenciou muito aquilo, sofreu muito daquilo. Mas eu acho interessante essa pergunta que você fez agora, desculpa, esse comentário que você fez, porque muitas vezes o que a gente vê dentro de casa é o adolescente, que ele começa a ganhar muito peso do nada, e ele começa a se isolar o tempo todo, e aí ele parte, como você falou, para droga, para bebida, e aí é sempre mais fácil olhar e ver o julgamento já, né? Ah, começou a usar porque tá com fulano, né? Tá bebendo porque genética, porque o pai bebe, porque não sei quem bebe, mas a gente não olha um pouco de novo para dentro, né? O que acontece dentro de casa? Como é o relacionamento nosso com o adolescente? E 30 anos atrás, se você fizesse a pergunta que você fez aqui agora, como se alcança o adolescente, era com uma Havaianas, né? Um pedaço de pau, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente. E aí o mundo dá voltas, muda muito, e a gente cai nesse conceito de ter o adolescente, então, com esse problema gigante, e a sociedade que prefere julgar, já chamar de aborrecente, não entender aquilo que está acontecendo, começa a gerar muito bullying em cima disso e querer cobrar dele responsabilidades pelas quais ele não está pronto ainda. Né? Ele sequer sabe se é aquilo que ele quer de verdade, e a gente continua ali, né? Larga o celular, tem que fazer, lê isso, faz aquilo. Então eu acho muito importante trazer essa questão do olhar um pouco para dentro e saber o que está acontecendo com ele, porque é uma fase que a gente sabe, é uma fase foda, é uma fase difícil, né? E você não ter apoio para aquilo que está acontecendo ainda torna isso muito mais difícil, torna isso muito pior. E aí a gente começa a ver os comportamentos adultos lá na frente que vão ter um impacto direto ligado a isso, por conta daquilo que você absorveu, por conta da forma como o seu cérebro aprendeu algumas coisas. Né? A forma como você interiorizou e criou aquelas várias conexões sinápticas que a gente não consegue podar. E vamos falar sobre poda e conexões em uma outra aula. Mas na prática a gente está há décadas ou há muitos anos fazendo algo e aí não tem como exigir que, não estando preparado, que não entendendo aquilo que está acontecendo, ele tenha responsabilidades ou te dê respostas que sequer a gente sabe até hoje. Muitas delas. Perfeito. E acredito que é isso que tem feito a gente ver hoje um nível tão grande na sociedade de ansiedade, de depressão, de níveis de estresse cada vez mais alto, de doenças autoimunes aparecendo, né? E acho que não à toa também, acho que você pode falar muito melhor do que eu agora, mas, se não me falha a memória, o transtorno bipolar e a esquizofrenia, elas começam a aparecer, inclusive, no final da adolescência, né? Quando, na prática, o seu cérebro começa a estar pronto para isso, e aí, de alguma forma, enfim, a gente não conhece tanto com relação a isso ainda de por que acontece, por que ocorre, mas é quando o cérebro está pronto que isso começa a aparecer, inclusive. Então, a gente vê aí uma cadeia de fatos que vão acontecendo até em algum momento que alguns fatores específicos acontecem. E aí, se está relacionado ou não dá para responder, mas acho que a gente tem muitos inputs já aqui que mostram a importância dos pais ou dos cuidadores na vida dos adolescentes, né? E das escolas, principalmente. Perfeito. E é muito curioso, Ivo, é exatamente isso. Por que a gente faz essas conversas? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente tem que entender. A ciência hoje nos possibilita essa compreensão. Por que a gente não pode utilizar? Se eu entendo que existe uma estrutura pré-frontal que não está formada ainda, e eu sei qual que é a função, por que eu não posso auxiliar esse adolescente? Se eu entendo que nesse momento existem estruturas, por exemplo, o núcleo accumbens, que é um circuito de recompensa, que não está ali liberando agentes que causam prazer no cérebro, agentes químicos, por que a gente não busca alguma estratégia de criar prazer? E aí, mais uma vez, é muito complicado porque a gente vive uma falência, e a gente tem que ser sincero, de função paterna e função materna. A gente vive uma certa falência disso, a gente não quer se responsabilizar. Então, uma das coisas que é mais interessante e o que mais acabam me procurando na clínica é o quê? São pais e mães em busca de um diagnóstico. A gente vive um momento hoje muito perigoso, por exemplo, que é o tal do TDAH. Então, para aqueles e aquelas que estão nos escutando nesse momento, o TDAH é o quê? É o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Né? E são crianças hoje, jovens e adultos, que estão aí, de certa forma, com comportamentos mais hiperativos, com comportamentos com dificuldade de focar, de prestar atenção. Não quer dizer que o TDAH não existe, ele existe. A questão é que nós estamos tendo agora um excesso de diagnóstico por alguns aspectos que a gente tem que entender. Por exemplo, o pai e a mãe que me procuram na clínica, muitas vezes eles querem o quê? Eles querem a ausência dessa função materna.
dessa função paterna, que é o quê? O papel de educar, porque educar não é simples. Educar é uma tarefa extremamente difícil. Só sabe quem educa, né? E Samitiba vai dizer pra gente que quem ama educa, porque atravessa inclusive o amor, porque senão a gente literalmente abre mão e fala, segue a vida porque a gente vai abrir mão. E é muito curioso nesse aspecto, por quê? Porque existem dois aspectos, duas questões. A primeira delas é, quando o pai consegue o diagnóstico do filho, o que ele faz? Ele literalmente se ausenta dessa função. O filho está quebrando tudo em casa e ele olha e fala assim, não liga não, ele tem TDAH, tá? Ou o filho ou a filha está lá fazendo alguma coisa, não está estudando, não, mas tem TDAH. E dessa maneira o próprio paciente ele vai se beneficiar. Por que o paciente vai se beneficiar? E eu tenho pessoas assim, que falam assim, professor, não vou fazer o trabalho porque eu tenho TDAH, tá bom? Ou então, professor, não vou estudar para a prova, não estudei, não vou nem fazer a prova porque eu tenho TDAH. Aí eu fico pensando às vezes, nossa, que TDAH interessante esse. Por quê? Porque eu simplesmente não vou me responsabilizar. E mais uma vez, a gente tem que ter cuidado, porque o pai, muitas vezes, inclusive nessa travessia do adolescente, ele quer isso também. Porque eu vou literalmente abrir mão. E tem algo preocupante também aí, né? Porque quando a gente começa a falar TDAH, o que vai acontecer em muitos profissionais, a gente não está aqui para ficar julgando ninguém, mas essa é uma realidade do mercado, todo mundo sabe, é que tem muito profissional que vai entrar, vai conversar com ele, ele vai olhar e falar, beleza, então os pais chegaram com o diagnóstico já, ele tem realmente TDAH, porque estão falando para mim, então faz o quê? Dá-lhe o... Metilfenidato. Metilfenidato, né? A Ritalina, isso. Concerta, etc. E aí está o sistema nervoso central ali, sendo levemente estimulado, né? E a criança começando a mudar o comportamento, e aí os pais olham e falam, funcionou, que legal. E aí a gente vê o que vai acontecendo de novo, né? Com um adolescente sendo submetido a medicamentos, a pressão, a uma dose de hormônios que nunca aconteceu no corpo dele, a obrigações, a preocupações. Cara, como que a gente vai querer que sejam adultos saudáveis, felizes, passando por uma fase tão hard dessa, né? Tão difícil. Exatamente. Né? Então, eu acho que o objetivo central dessa nossa conversa, antes de mais nada, é despertar essas questões, né, que atravessam a clínica, que atravessam o processo pedagógico, que atravessa as relações entre amigos e amigas, que atravessam o pai e a mãe. Entender que a adolescência ela vai vir, ela está aí. Existem diversas mudanças que justificam esse comportamento e que é biologicamente programado e que não vai se manter, vai passar, né? Embora, claro, e a gente repete, né, Ivo? Em alguns casos a pessoa fica fixada ali e não sai nunca mais, né? E fica aquela pessoa extremamente infantilizada a vida inteira. Não é que não tenha problema, gente, não é que seja um problema a gente ser descontraído. A questão é a gente ficar fixado nesse lugar que é perigoso, porque a adolescência fixada ela é perigosa. Ela tem que ser literalmente uma zona de transição entre a infância e a fase adulta. Esse processo ele é justo e necessário. É tanto que a gente tem uma biologia para tal. E o que nós fazemos no meio dessa travessia? A gente precisa fazer a função dessas estruturas. Eu preciso trazer significado, eu preciso auxiliar nesse processo de decisão, eu preciso conversar com esse jovem, com essa jovem, por exemplo, o que causa prazer? Do que você gosta? O que você gosta de fazer? Gosta de música? Eu sempre digo que a música, imagina um cérebro em que você tem atrofia de sistema límbico, atrofia de núcleo accumbens ali, a música ela vai atuar de maneira fantástica. A poesia vai atuar ali, a arte vai atuar ali, a meditação. Nós temos várias questões que são importantes e podem ser trabalhadas. O que a gente tem que ter cuidado é, no meio desse processo, para justificar aquilo que eu não quero fazer, que é me responsabilizar, e ir atrás de sintomas. Não, tem depressão, tem TDAH, tem transtorno bipolar, tem, né, todo esse processo a gente tem que ter um certo cuidado. E aí, só para a gente fechar, Ivo, esse bate-papo, eu fechando aqui, eu não sei nem se eu posso, né? Mas aqui eu acho que a gente está caminhando, né? E só para a gente chegar nesse caminhando para esse final e preparando as pessoas que nos escutam nesse momento, o adolescente, a adolescente precisa dormir, tá, gente? Precisa dormir. Cuidado, papais e mamães que estão nos escutando nesse momento. Cuidado, pessoas que se relacionam com adolescentes, para não ficar falando aquilo que é extremamente perverso. O jovem chega e fala bem assim, Ivo, nossa, eu tô cansado. Aí a gente olha, adulto chato, e fala assim, cansado de quê? Não faz nada da vida? A gente não faz isso?
Duvido se você tivesse conta para pagar, duvido se você tivesse que pagar o aluguel, duvido se você. Aí a gente começa com todo aquele papo de adulto chato, porque a gente é assim, né? E aí eu sempre digo, gente, o fato de ser adolescente já cansa. Tá? O fato desse cérebro precisar se desenvolver, dessas células se diferenciarem, fazer as migrações, fazer as suas conexões, atribuir significado, isso é extremamente cansativo. Então, toda vez que um adolescente falar que está cansado, legitime o cansaço dele e o auxilie também. Não seja, e essa é a minha conclusão, não seja um adulto chato, porque você já passou por uma fase da adolescência também. Manda bala, Ivo. Cara, acho que você falou tudo já. Foi bem legal esse papo, a gente falar da importância realmente do que acontece no cérebro adolescente, porque a maioria das pessoas não tem noção, sequer sabe nada do que está acontecendo ali e cai aí nesse movimento já natural de começar a cobrar, de fazer muitas coisas sem pensar no impacto que isso vai ter no futuro, né? Porque acho que esse é outro assunto muito legal para a gente discutir também, porque o peso das palavras e ações de cuidadores, sejam eles pais, avós, enfim, outras pessoas, para as crianças ou adolescentes, ele é muito grande, né? Então, um exemplo é aquilo de estar estudando e não consegue entender algo, em vez da pessoa parar e falar, caramba, pode ser que a matéria seja muito difícil, que realmente não se dá muito bem com essa matéria, é mais fácil olhar e falar, pô, você é burro, né? Porque eu na sua idade já fazia tudo, eu faço isso de olho fechado, eu não sei o quê. E aí tá você ali, o dono do mundo, com 30, 40, 50, 60 anos de idade, olhando para um adolescente de 14, 15 anos e querendo que ele saiba tudo, saiba lidar com as situações. E aí a gente começa, além de tudo que a gente discutiu aqui já, que faz isso é um cenário muito difícil, muito complexo, a gente começa a jogar culpa neles ainda e ensinar o cérebro deles a se sentirem culpados, né? Exatamente. Caramba, mas o meu amigo, meu pai, fazia isso super simples. Minha mãe fala que era simples também. Eu vejo na escola o pessoal fazendo, quer dizer que eu sou burro. E aí a gente começa, que vai ser um bate-papo de um outro podcast nosso, mas algo super interessante também é fazer o quê? Vamos começar a estimular a culpa no cérebro. E aí lá na frente está você se culpando o tempo todo, fazendo besteira, perdendo relacionamento, deixando de ser feliz em muitos movimentos. Fazendo sintoma, lá atrás, né? Exatamente, lá atrás alguém que quis se eximir da culpa ou buscou uma resposta pronta, e muitas vezes, inclusive, porque o cérebro já levou ela a fazer isso por conta da forma como ela vivenciou isso também, impactando na vida de alguém, e você sequer sabe o impacto que isso vai ter de verdade, né? Muitas vezes você olha e fala assim, onde foi que eu errei? Por que isso é tão difícil? Para quem que ele puxou porque eu nunca fiz isso? Mas a gente não para considerar esse monte de conceito e de informação que a gente está discutindo agora. Perfeito, exatamente. Eu acho que é uma das questões que a gente pode bater um papo depois, e é exatamente essa tal dessa culpa. Porque como que esse cérebro reage à culpa tem vários aspectos envolvidos, e a gente tem feito isso demais, inclusive com os nossos jovens. Então, mais uma vez, estimule processos criativos nesses jovens. Eu acho que isso é importante, estimular processos criativos. Ele só vai sair desse smartphone que é tão interessante e tão prazeroso se ele tiver outra coisa que seja mais prazerosa do que isso. Se ele tiver algo que traga um significado melhor para ele. Agora, se eu, enquanto pai, passo o dia na tela, a mãe passa o dia na tela, o meu filho vai fazer o quê, gente? Ele vai passar o dia na tela também. Ele não vai fazer outra coisa. Tá? Então, mais uma vez, algo que você comentou que é extremamente necessário a gente repetir. É o neurônio espelho. Tá? A gente espelha comportamento. A criança, a infância, ela se estabelece com o meio a partir do espelhamento. A partir da repetição. E essa repetição, claro, ela ocorre em várias etapas da nossa vida. E o que eu posso assegurar é que a gente dificilmente vai ver um pai e uma mãe que estimula esse jovem, uma família que tem outros processos para lidar com a pedagogia, com a educação, um adolescente problemático. Tá? Dificilmente a gente vai ver, não quer dizer que não possa acontecer. Agora, normalmente, ele reflete o quê? Ele reflete muito mais aquilo que ele está vendo em casa. Porque ele está buscando o quê? Identidade, mais uma vez. É a fase da busca da identidade. É a fase da busca das tribos, é a fase da transição. Antes eu era criança, agora eu não sou nada, depois eu vou ser adulto. É a fase onde a gente tem mudança química, a gente tem mudança hormonal, a gente tem mudança estrutural, cerebral. E mais uma vez, tudo isso é transitório e a gente tem que saber lidar com esse processo como um todo. Eu acredito que seja mais ou menos por esse caminho.
É isso. Você sabe que tem uma piada que ela diz assim, né? Um pai chega num filho, Música de piada. música de piada, mas ele chega num filho dele, a gente tá vivendo basicamente 2022, né? Então foi alguém nessa época que fala pro filho dele assim: meu filho, como um adulto chato pra cacete, né? Não vai chegar e conversar, falar, e aí? Não, ele vai daquele jeito lá. Poxa, meu filho, eu tô muito preocupado com você. Você já tem 15 anos. Você não quer nada na vida? Só fica nesse celular o dia inteiro? Você sabe o que Abraham Lincoln fazia quando tinha a sua idade? E o filho dele deitadão só olha e fala assim, olha, na minha eu não sei não, mas na sua ele já era presidente, né? Então... Toma. E aí a gente vê a história fazendo curva, né? E lá na frente, os adolescentes já adultos com comportamentos bem diferentes, e a gente de novo olhando e falando, caramba, onde foi que eu errei, né? Toma, exatamente. Perfeito. Ótima colocação. Boa. Pô, Leandro, obrigado, cara. Pô, Que é isso bate-papo aí. incrível. Eu acho que vai ser legal agora a gente expandir um pouco isso que a gente falou sobre os adolescentes agora, para falar um pouco depois sobre o que o bullying faz realmente com os adolescentes, o impacto na vida adulta, falar um pouco da culpa, de como ela começa a se formar, falar um pouco do neurônios espelhos. Então a gente tem aí uns próximos bate-papos super interessantes para a gente trazer para cá e, de novo, sem groselha. A vida como ela é, os pingos nos is e... Não, a Havaiana já não cabe aqui, né? Não, aí não pode não. Anos atrás. Exatamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço aí. Que vocês continuem conosco para a gente continuar batendo esse papo. Divulguem, eu acho que é importante, né, Ivo, divulgar esse trabalho para que as pessoas conheçam. Super. Eu acho que a ciência ela tem que ser partilhada, e quando a gente traz ciência de uma maneira descontraída, tudo que nós estamos fazendo e falando aqui vem de artigos científicos, vem de literatura, não é algo que eu penso, não é algo que o Ivo pensa. Algumas coisas sim, é algo que a gente pesquisou e a gente descobriu e a gente publica, e a gente pode falar por nós mesmos, mas normalmente são coisas que a gente acaba aí citando outros profissionais, né? Então, muito obrigado, Ivo, mais uma vez, valeu, meu amigo. Valeu, Leandro, obrigado a quem está ouvindo a gente aí, como o Leandro falou, vamos levar esse podcast aí, principalmente para os pais, dar uma força para os adolescentes que já passam uma barra absurda por aí, fazer que os pais deles entendam, ou os cuidadores, né, entendam um pouquinho mais do que eles estão passando, para que não tenham que ouvir essa piada do Abraham Lincoln, que deve ser uma infelicidade tremenda ouvir isso de um filho. Imagine só, né? É nesse momento que a gente sofre, né? É isso. Valeu, pessoal. A gente se vê no podcast Cerebrando número 4, que a gente não sabe qual vai ser ainda. A gente define 5 minutos antes. Mas em breve a gente está de volta com mais coisas aqui para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Leandro.